bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo em nome do Senhor Jesus. No dia de hoje nós queremos iniciar aqui uma série de estudos, então, no livro do profeta Jonas. E eu gostaria de convidá-los já a abrirem a palavra de Deus no capítulo 1, livro do profeta Jonas. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, quero aproveitar aqui também e saudar aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que têm nos acompanhado os nossos estudos aqui. Aliás, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e de convidar a todos. Nós temos os nossos estudos semanais que ocorrem na semana, de diversos temas e livros da Escritura, particularmente do Antigo Testamento. Nós demos essa ênfase na semana e vocês são convidados a participarem, a estarem conosco aqui nos nossos estudos. Sempre que encerra os nossos estudos e os nossos sermões que são postados no nosso canal, no finalzinho tem um endereço da igreja, tem as nossas páginas e tudo mais. Tem toda a informação lá que é preciso. E também, queridos, um convite que eu faço a todos, aproveitando que todo domingo, após o nosso culto solene, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa tradicional escola bíblica dominical, que ela inicia-se às 10 horas e 10 minutos da manhã do domingo. Em formato de aula, nós estamos estudando aqui diversos temas teológicos extremamente importantes na teologia e para o cristianismo. Nós estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos que foram produzidos pelos puritanos na Assembleia de Westminster do século XVII, que são os documentos onde nós, presbiterianos, fazem parte da nossa confissão de fé. E nós estamos estudando esse Catecismo Maior, que são perguntas, em formato de perguntas, e que nós, a cada escola bíblica dominical, nós damos aula, em formato de aulas também, abordamos a cada pergunta, como eu disse, diversos temas da teologia e que são extremamente importantes para o cristianismo. Todo domingo, Escola Bíblica Dominical, você é nosso convidado para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje nós queremos então aqui iniciarmos no livro do profeta Jonas. Antes de tudo, eu pensei aqui, nós vamos fazer os nossos estudos, não muito técnico, mas de maneira que traga luz ao nosso coração para o centro da mensagem de Jonas. Este livro é extremamente importante, extremamente relevante e fala demais com o povo de Deus ainda no dia de hoje. Nós veremos algumas coisas aqui. O propósito do nosso estudo de hoje, meus irmãos, é nós fazermos uma breve introdução aqui da mensagem central de Jonas. Vamos entender o contexto um pouco do que aconteceu, quem é Jonas, para quem ele se dirigiu, ou onde Jonas exerceu o seu ministério, qual é o contexto histórico da época, de maneira simples, mas que traga luz ao nosso coração, tá? Para que nós compreendamos, como eu disse, o propósito de Deus com este livro. Ele é enriquecedor. E nós pretendemos aqui abordar em alguns estudos, algumas semanas, este livro aqui para a nossa edificação. Então, diz aí no verso 1, Jonas, verso 1, do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai. Essa é a informação que nós temos do livro. Eu queria dizer algumas coisas aqui que eu acho importante para todos nós. Primeiro, geralmente quando as pessoas elas pensam em Jonas,
a primeira informação, o pensamento que vem à mente é do grande peixe. É isso, né? O grande peixe. As pessoas pensam assim, como se o grande peixe, ou este animal, fosse o centro do livro. Mas nem longe disso, nem perto disso. O livro não diz respeito a um grande peixe. Ele é mencionado 4 vezes no livro. O livro tem 4 capítulos. E esse grande peixe é mencionado 4 vezes. Nem mesmo a ênfase recai sobre o profeta Jonas, que desobedeceu a Deus. Ele é mencionado 18 vezes nesse livro, que tem 4 capítulos também. Mas toda a ênfase do livro, meus irmãos, é sobre Deus. É sobre Deus. Nos 4 capítulos, Deus é mencionado mais de 30 vezes, 36 vezes, que é o dobro de vezes do próprio profeta Jonas. Se eu dar uma conferida aqui nos 4 capítulos, nós podemos fazer essa conta. O livro trata sobre Deus. Deus é o centro do livro. É sobre a sua vontade, sobre a misericórdia de Deus. Sem Deus, o livro de Jonas perderia todo o sentido. Deus é central no livro de Jonas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui muito claro para os nossos estudos. O segundo, que é muito importante, e ele é histórico, muitos compreenderam e ainda compreendem, infelizmente, consideram o livro de Jonas como uma alegoria, como um mito, como uma parábola, não como uma história real. Infelizmente, alguns cristãos, estudantes e teólogos mencionam isso, que o livro não é histórico, não trata de historicidade, mas ele traz uma alegoria ou uma parábola, como aquelas que Jesus, por exemplo, ensinou, trazendo que através de um ensino, de uma ilustração, ele traz uma mensagem fundamental, ou como alguns críticos chamam de mito fundante. O mito fundante é isso, é uma história contada que não é real, não é baseada na realidade, mas ela apenas traz um princípio por trás daquele conto, daquele mito ali. Porém, a partir do princípio que os eventos e as ações do livro de Jonas não são históricos, eles trazem alguns problemas. Muitos problemas. Eu separei alguns aqui para vocês. Por quê? O primeiro porque o próprio livro, a história, ela é apresentada como uma história comum. No próprio livro de Jonas, ele é apresentado como uma história comum. Até no capítulo 2, que alguns tentam utilizar-se desse argumento, há um cântico de livramento no capítulo 2 aqui, se você der uma olhadinha, a oração de Jonas no ventre do peixe. Ele é um cântico de livramento, é uma oração poética, vibrante, como muitos livros do Saltério de Israel, dos Salmos, mas está no contexto de uma história. Então ele é histórico. O segundo argumento, ele é importante, porque o seguinte, deixa eu explicar. Uma correta interpretação da Escritura, ela parte desse seguinte princípio, de que nós devemos optar pela maneira como o Novo Testamento, ele interpreta o Antigo Testamento. E quando nós olhamos para os autores do NT, do Novo Testamento, como, por exemplo, Jesus, quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus considerou Jonas como um personagem histórico e a sua narrativa como histórica. Como uma analogia, Jesus considera isso, como uma analogia que apontava para ele, que era um tipo de sua morte e da sua ressurreição. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus aqui. Abram aí em Mateus capítulo 12. Jesus fala sobre Jonas, versos 39 a 42. Para provar esse ponto aqui, que nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, como os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo. E Jesus, quando pega essa história, ele considera histórica de Jonas. Veja aí o que ele diz, verso 38 a 41. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Veja aqui, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Segundo ponto, ninivitas se levantarão no juízo. Veja aí que ele considera histórico. Com esta geração que não creu nele, e a condenarão, porque arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A analogia de Jesus, ela depende do reconhecimento de 2 realidades históricas, que nós estamos estudando aqui. 2. Primeira realidade histórica, a experiência histórica de Jonas no ventre do grande peixe. Ele fala da morte, dos sofrimentos, morte e ressurreição de Cristo. Segunda experiência histórica do arrependimento do povo de Nínive, com base na pregação histórica do profeta. O que eu estou dizendo com isso? Qualquer posição sobre o livro de Jonas que não admita sua historicidade, ela é obrigada a esclarecer as palavras claríssimas de Jesus que afirmam o contrário. Porque Jesus diz que o livro de Jonas é histórico. Ou Jesus se equivocou. E nós cremos que não. Então esse é o segundo argumento. O terceiro, para mim, ele é central também. Ele traz um problema central, que é a falta de crer em Deus. Aquele que diz que o livro de Jonas, porque ele fala de um ser humano ficar no ventre de um grande peixe, nós vamos verificar aqui nos estudos de Jonas, coisas incríveis. Uma cidade inteira de 120 mil pessoas, do tamanho de Bento Gonçalves, se arrependendo e crendo em Deus. Eles dizem que é mito, que é parábola, que não é histórico. Mas tem um problema aqui, que é o ser de Deus, é não crer em Deus. Um Deus que fez todo o universo do nada, ex nihilo. Um Deus que Moisés utiliza uma palavra, no capítulo 1, Gênesis 1, verso 1, a palavra que ele utiliza é Deus trazendo do nada à existência aquilo que não existia. Moisés, quando escreve, ele escreve Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Esse bara, ele é um termo utilizado hebraico que ele é trazer do nada a existência. É um Deus que traz do nada aquilo que não existia. Ora, um Deus que traz do nada, que faz tudo do nada, não poderia fazer com que o homem permanecesse dias no ventre de um grande peixe? Ou não poderia trazer a conversão de uma cidade todinha, se ele quisesse? Não poderia ter o controle sobre os elementos da natureza e sobre tudo que há, como nós veremos aqui em Jonas? Ou seja, o problema está na raiz, não crer em Deus, o Criador. Está na teologia sobre Deus. Quem não crê na historicidade de Jonas, na verdade não crê nos atributos de Deus, na onipotência de Deus. E esse é um problema grave. Ou seja, o meu primeiro ponto aqui é dizer, o livro de Jonas é histórico. Ele conta fatos históricos e registra ações históricas. Ok? Então, começamos pelo nosso texto aqui. Texto base. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O autor aqui, tecnicamente falando, não afirma especificamente quem escreveu o livro de Jonas. Ele é o 5º livro dos profetas menores, que começa com, depois de Daniel, né, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. É o 5º livro dos profetas menores. Mas a tradição da igreja, há muito tempo, ela entende que foi Jonas. O nome de Jonas significa pomba. Mas quem era Jonas? Nós sabemos que o seu pai era Amitai, do qual nós não temos nenhuma informação de quem é esse Amitai aqui. Não temos informação nenhuma. Mas Jonas, o filho de Amitai, nós temos algumas. Jonas, ele viveu, todo o contexto que nós vamos estudar aqui é no 8º século antes de Cristo, 700 e pouco mais ou menos. Jonas viveu no 8º século antes de Cristo. Um pouco, mas pouco sabemos a seu respeito.
Com exceção do livro aqui que leva o seu nome, o livro de Jonas, Jonas é mencionado apenas em uma outra passagem do Antigo Testamento, que eu quero ler com vocês agora, porque ela serve de base para os nossos estudos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, versos 23 a 25. 2 Reis, capítulo 14, versos 23 a 25. É muito importante esse texto, porque ele nos dá informação a respeito de Jonas e do contexto histórico. Já que ele é mencionado apenas aqui, além do seu livro. Não é? Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, que falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Deixem aberto aqui, segure com o dedinho aí nesse texto, porque é muito importante. Quais são as informações que nós temos aqui? Primeiro, nós percebemos, como eu disse, que ele é o único texto aqui mencionado de Jonas, além do seu livro. Jonas também ele é o único profeta do Antigo Testamento que Deus chama para enviar a proclamar a sua mensagem para um povo estrangeiro. A um povo estrangeiro. Veja aí no verso 2 do seu livro, em Jonas, verso 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, ele é o único profeta do Antigo Testamento que, tecnicamente falando, estrito sensu falando, ele não proclama e não chama Israel ao arrependimento, mas ele é enviado com uma mensagem para um povo estrangeiro, que nós já lemos aqui, que é Nínive, que é a capital da Assíria. Nós já verificaremos isso. O texto de 2 Reis também nos ensina, nos mostra, identifica Jonas como um profeta de Gate-Hefer, que é uma cidade da tribo de Zebulon. Ele era dessa cidade aqui, na região de Zebulon, que ficava a quilômetros ao nordeste de Nazaré, na Galileia, lá onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu melhor a sua infância, na Galileia. Isso também está registrado em Josué capítulo 19, versos 10 a 13 também. Mas esse texto também anuncia aqui uma profecia, o cumprimento de uma profecia de Deus que veio por intermédio de Jonas, de que Deus haveria de libertar Israel da Assíria. Da Síria com S, não a Síria. Não está aí no texto? Porque o Senhor, verso 25, restabeleceu ele os limites de Israel. Deus havia libertado Israel desse povo sírio e dos territórios que Israel havia perdido para a Síria. E Deus restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, que falara por intermédio de Jonas, filho de Amitai, o profeta. Então, esse é Jonas. Ele é filho de Amitai, ele é um profeta enviado a proclamar a mensagem a outro povo, e ele é mencionado nesse texto e no seu livro, e ele é mencionado como aquele que Deus, por intermédio dele, cumpriu a sua palavra de que haveria de libertar Israel da Síria. Qual é o contexto histórico aqui que o livro também nos orienta? Contexto histórico da época. Ele identifica o ministério de Jonas aqui no reino do norte de Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Está aí, né?
no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então, durante o reinado de Amazias, sobre Judá no reino do sul. Esse Amazias reinava no reino do sul. E diz o texto que ele fazia o que era reto diante de Deus. Está no capítulo 14, versos 3 a 5. Amazias era um rei que vivia na presença de Deus, fazia o que era reto diante de Deus. Mas Jonas, ele exerce o seu ministério no reino do norte, quando Jeroboão II era o rei. Ele era o 13º rei de Israel. Diz aí que ele reinou 41 anos, no verso 23. Ele era filho de Jeoás, diz aí. Filho de Jeoás. Então, Jeroboão, ele reinou 41 anos. Provavelmente, ou ele reinou do ano 793 a.C. a 753, ou de 783 a 743. Há uma dúvida aí. Os estudiosos têm uma certa discrepância aí, mas eles brigam nessa área. Mas foi no final do século VIII. Final do século VIII. Seja de 793 a 753, ou 783 a 743, que fecha o período de 41 anos que ele reinou sobre o reino do norte. Aqui nós temos que lembrar o que nós já estudamos com o livro de Abacuque, que nesse período Israel estava dividida entre o reino do sul e o reino do norte, depois da morte de Salomão. Então, 10 tribos foram para o reino do norte, com a capital em Samaria, e 2 tribos, que era Judá e Benjamim, foram para o reino do sul, que era com capital em Judá. Jonas, ele exerce o seu ministério no reino do norte, com a capital em Samaria, quando Jeroboão II era o rei. Isso é que o texto está nos dizendo nessa época aqui. Ele é um dos profetas mais antigos, na verdade, de Israel. E logo depois de Eliseu, quase Jonas. Ele é muito antigo, né? Século VIII. Outro ponto que nos ensina aqui é que o reinado de Jeroboão II, ele foi um período de prosperidade em Israel. Muito próspero esse período aqui. Aprove a Deus dar à nação de Israel nesse tempo aqui um grande progresso, um grande período de prosperidade. A nação retomou territórios perdidos anteriormente e ela expandiu suas fronteiras aqui. Como nós vimos aqui, por meio de Jonas, Deus quis dar a Jeroboão II, o rei de Israel, do reino do norte, a vitória militar e retomar muitas porções perdidas da terra, incluindo a Assíria, que nós vimos aqui. E Jonas havia profetizado que Deus haveria de fazer isso, libertar Israel da Síria, conforme nós lemos. Contudo, meus irmãos, apesar de todo esse período de prosperidade, de expansão, de progresso, durante esse período aqui, muita expansão geográfica, expansão política, até mesmo econômica em Israel, o povo de Israel expandiu economicamente. Foi um período de declínio espiritual e moral da nação. Foi um período. É impressionante como parece que o povo não consegue viver as duas coisas, né? O povo de Deus, quando prosperava economicamente, expansão de terras, geográfica, politicamente, havia um declínio espiritual, moral da nação. O povo se esqueceu de Deus, esqueceu da aliança, se entregou à corrupção e à idolatria. Como sempre acontece, quando o coração de alguém é corrompido pelo pecado, ele se afasta de Deus e se entrega à idolatria. E essa passagem identifica aqui Jeroboão como que é aquele que fez o que era mal perante o Senhor. Veja o verso 24 aí de 2 Reis, capítulo 14. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Ele menciona 2 nomes Jeroboão aqui, né? Mas tem uma diferença aqui. O texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Esse Jeroboão aqui é o Jeroboão II. Aliás, nenhum rei do reino do norte de Israel fez o que era reto diante de Deus. Impressionante isso.
Nenhum fez o que era reto. E esse Jeroboão, ele seguiu os caminhos de Jeroboão I. Quem foi Jeroboão I? Ele foi o primeiro rei de Israel após a divisão do reino. Quando Salomão morre, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. E quando Roboão assume o trono, ele toma uma decisão equivocada. Ele, em vez de seguir o conselho dos sábios da época do seu pai, ele segue o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. E ele impõe um jugo muito mais pesado a Israel do que o próprio Salomão havia imposto. E há uma divisão das tribos. Roboão, que é o filho de Salomão, ele fica no sul. 2 tribos ficam com ele, de Judá e meia de Benjamim. E as 10 tribos do norte vão com esse Jeroboão I. Então ele foi o primeiro rei de Israel, Jeroboão I, após a divisão do reino. Ele reina ali de 930, mais ou menos, 931 a 910 antes de Cristo, que foi quando houve a divisão das tribos e a morte de Salomão, sobre as 10 tribos. Esse Jeroboão I aqui, lá em Dan, tanto em Dan, na cidade de Dan, quanto em Betel, ele mandou construir altares para a adoração de bezerros de ouro. Não lembra alguma coisa isso? Nos lembra, né? Nos lembra lá em Moisés, no Monte Sinai, que o povo começou a construir um bezerro de ouro e disse, vamos voltar para o Egito e o bezerro de ouro vai nos conduzir de volta ao Egito. Foi o que foi feito anos depois. Esse Jeroboão I construiu esses altares para a adoração desses bezerros de ouro. E Jeroboão II, o texto diz aqui, que ele seguiu o mesmo caminho. Na sua época, o povo continuou na idolatria e continuou na corrupção. Profetas como Oséia e Amós denunciaram essa perversão, a corrupção moral e espiritual da nação, e eles denunciavam tanto a corrupção de governantes quanto a corrupção de sacerdotes e do povo, os profetas. Jonas é um dos mais antigos e viveu próximo a eles, a Oséias e Amós. E eles denunciavam o pecado do povo, dos sacerdotes, que cuidavam do culto e dos governantes. Israel se esqueceu de Deus, não se voltou para o Senhor, não se preocupou com o poder da Assíria, uma nação perversa que já crescia e já se mostrava em direção a Israel. Não se preocupou com o Império Assírio. E este é o contexto histórico da época do ministério de Jonas. É este contexto histórico aqui que nós verificamos. Quem é Jonas? Que exerceu seu ministério no Reino do Norte, mas foi chamado por Deus a ir a Nínive, no reinado de Jeroboão II, filho de Joás, num progresso da nação, prosperidade política, financeira, econômica, expansão de terras, recuperação de terras, libertação do domínio de Israel da Síria, contudo, sempre fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E a Assíria, essa nação, estava se levantando no cenário, que esse é o próximo ponto aqui, na data do ministério de Jonas, que nós veremos isso. Jonas ministrou, então, nesse período de provavelmente 780 a.C. a 770, nesse período aqui, de 780 a 770. Então, perceba o ponto aqui. Se a invasão da Assíria, Israel, houve a queda de Israel no ano 721 a.C. O reino do norte foi invadido pelos assírios. E eles acabaram, dispersaram o reino do norte. Se os assírios invadiram o reino do norte e a queda de Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, caiu em 721, então esse período de Jonas aqui é de 50 ou 60 anos antes da queda das tribos do norte e da conquista da Assíria. De 50 ou 60 anos antes foi o período do ministério de Jonas. Então o povo teve muita oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus através dos profetas. Percebe que Deus sempre faz isso, Deus sempre dá tempo para o povo se arrepender dos seus pecados. A dinastia do Reino do Norte durou 200 e poucos anos, desde a morte de Salomão, quando foi a divisão das tribos. 209 anos, talvez 210 anos.
por causa dos pecados do povo e dos seus governantes. Foi muito pouco o período das 10 tribos que eles duraram. Mas para onde Deus chama Jonas? Como nós vimos, agora volte a Jonas lá, ao livro de Jonas, está no verso 2. Dispõe-te, Deus diz a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Assíria, a potência mundial do século VIII. Quem substitui a Assíria é a Babilônia, que nós estudamos em Abacuque, que virou depois a grande potência mundial. Mas antes era a Assíria. Ela foi fundada por um homem chamado Nimrod. Abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 10, verso 11 e 12. Lá no início, quem fundou esse império aqui? Gênesis, capítulo 10, versos 11 e 12. Vamos ler a partir do 9. Gênesis 10, verso 9. Fala dos descendentes dos filhos de Noé. Catálogo das nações de Gênesis. É chamado Catálogo das Nações aqui. Nimrod, ou foi valente, fala de Nimrod no final do verso 8. Cuxi gerou a Nimrod. Foi valente caçador diante do Senhor Nimrod. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Ele foi o fundador lá de Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive. Nínive, Reabote, Ir e Calá. Foi ele que edificou a Nínive. Foi esse homem chamado Nimrod. Nínive, para nós termos uma ideia aqui, nós temos essas informações já históricas à nossa disposição. Era uma cidade, era tão grande, a cidade era um enorme pátio urbano, quadrangular de quase 100 quilômetros de um lado ao outro. Nínive. Quase 100 quilômetros. Nínive competia com a Babilônia em muita coisa. A beleza, no esplendor, palácios reais, templos, ruas largas, jardins públicos. E nós temos uma informação de Nínive que ela tinha uma biblioteca com mais de 25 mil tábuas de barro, uma das maiores do mundo antigo. Na época era tábuas, né? Então era uma biblioteca muito antiga e era muita coisa para o mundo da época. Ela ficava ao leste do rio Tigre. Se pudermos dar uma olhadinha no mapa ali, se vocês puderem dar uma olhadinha no mapa, algumas bíblias já trazem alguns mapas, ela fica ao leste do rio Tigre. E em 721, como eu disse, 50 ou 60 anos depois de Jonas, ela veio espalhar as tribos do norte pelo mundo e enviar os exilados de Israel cativos. Muitos deles foram dispersos. Foram eles que invadiram Israel. Nínive, irmãos, é muito importante isso aqui. Termos uma ideia disso. Nós vamos entender aqui o porquê que Jonas desobedece a Deus. O coração dele é duro, é endurecido. Nós vamos estudar isso. Mas o porquê que Jonas ele prefere desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. Nínive era um símbolo de poder e força na época. Mas Nínive também, a cidade de Nínive, ou o Império Assírio, era uma personificação de crueldade e de muita perversidade. Muita perversidade. A cidade era odiada por todos os povos da época por causa das conquistas cruéis deles. Eles eram muito cruéis. Os assírios cometiam maldades e atrocidades horríveis. Nós temos à disposição na história coisas horrendas eles praticavam. Eles eram muito piores que os caldeus que vieram após eles, que nós estudamos. Aliás, eles caíram diante do império caldeu dos babilônios. Os babilônios fizeram um cerco na cidade, penetraram as suas defesas e praticaram os mesmos requintes de crueldade que eles praticavam. Mas a história relata que os assírios eram tão cruéis,
era um povo tão desumano que eles não somente matavam cruelmente os povos conquistados. Os assírios não faziam somente isso. Em muitos casos, eles enterravam vivos. Quando eles não enterravam vivos, eles esfolavam as pessoas vivas. Nós temos registro disso, eles esfolavam vivos. Quando eles não esfolavam vivos, eles empalavam os inimigos. Você sabe o que significa empalar? É espetar uma estaca de cima a baixo ou de baixo a cima na pessoa. Eles encravavam uma estaca fora a fora e cravavam essa estaca, depois deixavam o ser humano no calor do sol escaldante, encravado na estaca. Eles faziam isso. Quando não, afirmam alguns relatos históricos, tinham cabeças de pessoas na entrada das cidades, como recado para os povos. Como recado para os povos. É nesse contexto histórico que nós verificamos o verso 1 e 2, que Deus chama Jonas e diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Vai pregar lá, Jonas. Vai a Nínive, a capital da Assíria, esse império cruel e desumano. E Jonas resistiu ao chamado. Agora você pode entender, nós podemos entender o porquê que Jonas, ele resiste ao chamado. Nós vamos ver que tem ponto nisso aqui. Então, o que nós vamos estudar aqui nesse livro? Esse é o contexto histórico em que Jonas viveu, em que Jonas ministrou, e a cidade a qual Deus chama ele para pregar e chamar o povo ao arrependimento, porque o texto diz que a sua malícia subiu até Deus. A malícia subiu até Deus. Deus ia destruir Nínive. Mas Deus é tão misericordioso que Deus concede o arrependimento. Antes de Deus executar um juízo, Deus sempre avisa o povo, sempre. O livro, dê uma olhadinha aí, se você puder. O livro, ele contém duas partes centrais, duas seções centrais. Capítulos 1 e 2 e capítulos 3 e 4. É dividido em duas partes. O esboço é o seguinte: se você puder anotar aí com um papelzinho e uma caneta, eu aguardo uns minutinhos, uns segundinhos. Eu estou procurando apresentar aqui de maneira clara e concisa, para que os nossos estudos fiquem claros e também edificantes. O povo também, os irmãos que nos acompanham, possam acompanhar também de maneira facilitada, já que nós publicamos isso também, né, na internet, para o pessoal acompanhar e ser abençoado pela palavra de Deus. Nada muito técnico aqui. Duas sessões centrais. Capítulos 1 e 2, a primeira sessão, vai descrever a desobediência de Jonas ao seu chamado de ir a Nínive e a reação de Deus quanto a isso. Então, ela vai descreve como o profeta recusou o chamado de Deus, tentou fugir do chamado que Deus lhe havia feito para estender a sua misericórdia e levar a mensagem a Nínive. Deus quis estender a sua misericórdia a esse povo que eu descrevi a vocês. Deus quis. Mas o capítulo 1 e 2 descreve Jonas. Jonas diz: eu não vou ir. A esse povo eu não vou. Deus, me peça qualquer coisa, mas não para ir ali. Por favor. Jonas queria a destruição de Nínive. Essa é a verdade. Isso é o que nós compreendemos. A segunda seção, dos capítulos 3 e 4, descreve a obediência de Jonas. Mesmo relutante, ele continua relutante, mas ele obedece a Deus, ao chamado de ir a Nínive, e a reação de Deus também quanto à sua obediência. Esse é o esboço do livro, a estrutura básica do livro, que nós verificaremos texto a texto, como nós estudamos. A forma literária do livro de Jonas aqui é diferente, vocês perceberam, e nós vamos perceber, de todos os outros livros proféticos, porque ela é basicamente narrativo. Você não encontra assim, eis que, assim diz o Senhor, né? Jonas dizendo o tempo todo como os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Você não encontra isso.
ela é basicamente narrativo. Os eventos são históricos, mas, claro, o seu lugar entre os profetas, no cânon do profético, nos leva a interpretá-lo como um texto profético. Ok? Segundo, ao mesmo tempo que Jonas tem seu ministério em Nínive, nós verificaremos isso, Jonas acaba ministrando a Israel através do seu livro também, porque traz uma mensagem a Israel também, traz uma mensagem ao povo de Deus. E terceiro, o livro revela aqui claramente, esse é um ponto que eu gostaria de deixar marcado aqui nessa noite introdutória, o livro revela o coração endurecido de Jonas. Nós não podemos deixar de falar isso. Não é Jonas o centro do livro, é Deus. O exemplo do livro de Jonas é Deus e não Jonas. Importante isso. O livro revela o coração de Jonas. Jonas sabia que Deus era bondoso. Ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus perdoa pecados. Por isso ele não quer ir a Nínive. O coração de Jonas estava endurecido. Suas ações, então, quando o nosso coração está duro para alguma coisa, as nossas ações ficam comprometidas. Nós sabemos disso. Jonas acreditava que Deus era compassivo, mas que Deus não deveria ser compassivo e misericordioso com este povo. Talvez com o seu povo, porque Deus havia escolhido o seu povo de Israel dentre as nações ímpias. Mas não igualmente tolerante e misericordioso para com uma nação como esta, a Síria, e com uma cidade como esta de Nínive. Jonas preferiu desobedecer a Deus. Jonas quis desobedecer a Deus antes de ver os inimigos ninivitas salvos do juízo de Deus. Ele queria ver o juízo de Deus cair sobre Nínive. Ele não queria a conversão deles. Antes, Jonas preferiu Nínive ser destruída por Deus. Isso se manifesta no verso 3, no livro de Jonas. Quando ele recebe o chamado de Deus, Jonas vai para Jope, que é o porto mais próximo de Jerusalém, a fim de embarcar para Tarsis, em direção oposta. Jonas queria ver Nínive cair sobre o juízo de Deus. Senhor, tudo, menos a salvação desse povo horrível. Esse povo é inimigo. Veja o que esse povo pratica. Quando Deus o manda ir para a Síria, Jonas não consente. É interessante isso. E eu queria mencionar isso aqui para vocês com uma breve aplicação, meus irmãos. Jonas acha injusto Deus ter misericórdia desse povo. Quantas vezes você e eu pensamos assim? Quantas vezes, irmãos, pensamos assim? Não é verdade? Quantas vezes nós vimos uma pessoa que cometeu as piores barbáries a vida toda e agora ela diz que se arrepende e crê em Cristo Jesus? Qual é o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça? Talvez você já achou isso injusto. Não é possível. A pessoa vive 50, 60 anos fazendo os barbares da vida e agora ela se arrepende dos pecados, alcançada pela graça de Deus, e diz que quer servir a Deus, está lá sentado à mesa do sacramento da ceia juntamente conosco. Que injusto isso. Deus deveria condenar essa pessoa e mandá-la para o inferno. Quantas vezes isso passou na nossa cabeça? Este é um problema do coração. Jonas não queria o arrependimento e a salvação dos assírios, do povo de Nínive. Mas o livro mostra que, pela sua misericórdia, Deus alcança gentios arrependidos pela pregação da sua mensagem. Capítulo 4, verso 2. Dá uma lidinha aí. Capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse, aqui Jonas orou e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus era clemente e misericordioso. Este é o tema central do livro de Jonas. O livro trata sobre Deus. O seu foco está nas misericórdias de Deus. E este é um tema extremamente importante no livro de Jonas.
E eu queria falar aqui, para nós caminharmos para o final, um pouquinho desse tema do livro. O que é que nós estudaremos a partir daqui? Já ambientamos o contexto histórico, o chamado de Deus para Jonas, o que é a cidade de Nínive, quem era Jonas, como eu disse, no período em que ele exerceu o seu ministério. O livro de Jonas, ele tem dois focos centrais e posicionais. Os dois focos centrais do livro de Jonas. O tema central do livro, ele exalta a soberania de Deus como exalta a misericórdia de Deus. Esse é o tema central de Jonas. Ele exalta as duas coisas que fazem parte do ser de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. A soberania de Deus como a misericórdia de Deus. Ele mostra o poder de Deus estendendo-se sobre toda a sua criação. Deus é soberano sobre a tempestade, sobre os peixes, sobre as vinhas, sobre o mar, sobre os vermes. Deus é soberano sobre tudo, toda a sua criação. Segundo, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus para com os perdidos, ela é muito bem verificada em Jonas aqui. Deus estende a sua misericórdia, ela é estendida às nações, além do seu povo pactual. O Senhor é livre, meus irmãos, para abençoar, Deus é livre para conceder misericórdia, Ele é livre para estender a sua graça para com os povos que Ele quiser. Deus pode manifestar compaixão e misericórdia pelos ímpios, como Ele pode não querer manifestar. Mas Deus é livre e Ele jamais pode ser limitado por concepções humanas nossas. Jonas limitou Deus, de certa maneira. Ele sabia que Deus era misericordioso e clemente. Mas Deus quis estender a sua graça e a sua misericórdia a esse povo pagão e ímpio e perverso. Deus é central no livro de Jonas. Deus transparece em cada página do livro de Jonas. Em todo o livro o tema é esse: o Deus soberano, mas o Deus misericordioso que salva pecadores arrependidos. Nos 3 capítulos que nós estudaremos, exceto o 4 também, que são 4 capítulos, na trajetória de Jonas aqui, nós perceberemos atos de misericórdia de Deus sendo manifestos. É impressionante. A misericórdia de Deus para com os marinheiros pagãos, capítulo 1. Só dá uma olhadinha aí no capítulo 1. Deus exerce misericórdia aos marinheiros pagãos. Capítulo 2, a misericórdia de Deus para com Jonas, salvo da morte no grande peixe. E capítulo 3, as misericórdias de Deus para com os ninivitas que creram. Nos 3 capítulos, nós vemos a misericórdia de Deus estendida, manifesta. Para com os marinheiros, capítulo 1, para com Jonas, capítulo 2, para com os ninivitas, capítulo 3. E no último capítulo, capítulo 4, é um diálogo entre Deus e Jonas. É um diálogo que contrasta o coração duro de Jonas, do homem, com as tenras misericórdias de Deus. Eu quero encerrar aqui para irmos para algumas lições do livro, algumas aplicações, com a última declaração do Senhor a Jonas, que resume a mensagem profética do livro. Vamos ler capítulo 4, versos 10 e 11. Capítulo 4, versos 10 e 11, nós temos então esse diálogo entre Deus e Jonas, que contrasta o Deus misericordioso e o homem Jonas de coração duro. Mas esse aqui é o resumo. Esse é o resumo do tema do livro, da mensagem profética do livro. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta, aqui Deus dizendo, né? O verso 9 para compreender melhor. Então perguntou Deus a Jonas, verso 9, é razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu, é razoável? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra ou numa noite pereceu.
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Perceberam? Verso 9, o Senhor perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Tu está irado por causa da planta? Jonas respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Deus respondeu: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum? Eu não hei de ter compaixão de uma cidade de pessoas? Uma cidade como essa, de Nínive, com 120.000 habitantes, pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Não tem a revelação da lei como vocês têm em Israel? Perceberam? O tema, o teor aqui de Deus. Deus é Senhor sobre as nações, sobre a criação. Deus é livre para estender a sua misericórdia a qualquer um e a quem Ele quiser. Seu interesse e a sua compaixão estende-se à sua criação. E os planos e os propósitos de Deus e o seu coração não podem estar limitados a concepções humanas. Eu queria encerrar aqui, meus irmãos, com algumas lições, 4 lições deste livro, que nós verificaremos no final, mas eu gostaria que nós fôssemos, já estamos em casa, né, mas carregássemos no nosso coração estas lições aqui muito importantes. Primeiro, este livro apresenta, ele é um desafio a todos nós. Primeiro, que o exemplo a ser seguido é o de Deus, como eu disse, que é o foco da narrativa, e com certeza não o de Jonas. É o exemplo de um Deus misericordioso, um Deus que é compassivo, um Deus que estende a sua misericórdia e alcança pecadores por piores que eles sejam. Irmãos, independente dos pecados cometidos, Deus é um Deus que salva pecadores. Deus é um Deus que salva pecadores porque misericórdia é um atributo exclusivo da divindade, é um atributo de Deus intrínseco da sua natureza. E nós precisamos lembrar disso. Deus salva pessoas, por piores que nós pensemos que elas sejam. Talvez muitos entendam isso aqui, não consigam enxergar esta verdade da graça de Deus estendida aos que não fazem parte da sua esfera de interesse, porque nós somos parciais, temos uma esfera de interesse. Deus pode salvar esse. Esse é uma pessoa que, poxa vida, ela é uma pessoa quase boa, faz tantas coisas boas, um pai de família, e tantas coisas positivas que faz. São pessoas da nossa esfera de interesse. E talvez, como eu disse, não consigo enxergar essa graça divina a todos os que fazem parte, a todos os que não fazem parte da nossa esfera de interesse, ou aos piores pecadores, de acordo com o nosso julgamento, por causa dos limites que impunham a Deus. É limitar a Deus. Não limitemos a Deus as nossas concepções humanas, frágeis, arrogantes, egoístas e parciais. Somos parciais muitas vezes, e isso é arrogância também, quando nós achamos que uns podem ser salvos, devem ser salvos, e outros não. Como eu ser salvo e outro não. Isso é arrogância. Muito menos ao nosso coração, muitas vezes endurecido pelo pecado, nós não devemos nos fiar nele. Esse é o primeiro ponto. O livro nos mostra Deus misericordioso e compassivo, que estende a sua misericórdia a pecadores, os quais ele chama arrependimento. Lembremos disso. Segundo, o livro nos ensina a exercermos e a estendermos a misericórdia às nações. Os israelitas compreenderiam isso. Eles seriam encorajados a isso, a estenderem a sua misericórdia às pessoas, a termos misericórdia das pessoas, daqueles que julgamos ser os piores pecadores. O livro de Jonas nos chama a sermos misericordiosos, nos alegrarmos. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, eu acho que é importante para nós.
Nos alegramos quando Deus exerce misericórdia e salva aqueles que achávamos que não tinha mais jeito. Aqueles que cometeram os piores crimes e piores barbáries nesse mundo, às vezes contra nós. Nos alegramos quando Deus salva. Ou pensamos como Jonas, não deveria. Deus deveria executar o seu juízo. Nos alegramos em Deus quando Ele nos salva e nossos inimigos, aqueles que cometeram coisas específicas contra nós. Porque Deus, Ele salva pessoas a quem reputamos irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Nós somos povo de Deus. Mas nós somos povo de Deus porque Deus teve compaixão de nós. Por que não termos compaixão dos outros? Precisamos ter compaixão, meus irmãos, quando nos deixa eu dizer algo aqui. Nós precisamos tanto ter compaixão das pessoas, quanto nos alegrar quando Deus demonstra compaixão. Esse é o chamado para as nossas vidas, aqui, intrínseco no livro. Demonstrar compaixão, mas nos alegrar quando nós vemos Deus demonstrando compaixão. Alguém pergunta, mas isso é justo? Vejam os telejornais, vejam o que acontece na televisão. E é justo isso? Veja quem este é e veja quem este, o que ele fez. Perceba que o profeta, que não quis que Deus usasse de misericórdia para com os ímpios inimigos, porque não achava justo, mas Deus usou de misericórdia para com ele e o livrou da morte. Deus utilizou-se de misericórdia. Se Deus tem misericórdia de mim, me perdoa, me salva, por que Deus não pode demonstrar a mesma misericórdia de outrem? Ou por que não aceitamos quando Deus estende a outro, por pior que ele seja? Isso pode refletir, como eu disse, em capacidade de perdoar e de arrogância. Infelizmente, muitas vezes refletimos isso. Não conseguimos perdoar, não conseguimos exercer misericórdia. Devemos orar, queridos, para que Deus nos ajude. Necessitamos da misericórdia de Deus. E nós não nos cansamos de suplicar a misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude a estarmos dispostos a ter misericórdia, a suplicar a Deus por misericórdia em favor de outros, a quem julgamos fora do alcance da graça. Porque infelizmente isso acontece na nossa mente às vezes. Assim como Ele agiu comigo com misericórdia, Ele pode ter misericórdia e estender a sua misericórdia para quem lhe apraz. Ninguém está fora do alcance da graça quando Deus quer estender a sua graça. Terceiro, a graça de Deus, a misericórdia de Deus no livro de Jonas nos dá base e motivo para missões, para anunciarmos o evangelho da graça de Deus às nações. Sim, nós pregamos porque sabemos que Deus é misericordioso. Pregamos porque sabemos que Deus vai chamar pecadores ao arrependimento por meio da pregação, salvando-os dos seus pecados. Então, esse livro, ele fala, porque ele fala da soberania de Deus e da misericórdia de Deus, ele dá a base para missões, inclusive daqueles que muitos não gostam, que acham indignos da graça de Deus. E por último, Jesus cita esse livro e traça uma ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas que nós lemos. Jesus cita o livro e traça esse paralelo, uma ligação que aponta para ele. Ele chama do sinal do profeta Jonas, como nós vimos. De novo aqui. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vimos que a analogia de Jesus aponta para ele, para a sua morte e sua ressurreição. Primeiro, a experiência histórica de Jonas no ventre do peixe, que era um tipo dos sofrimentos e da ressurreição de Jesus. E segundo, a experiência histórica do arrependimento do povo de Nínive, com base na pregação do profeta Jonas. Jesus cita esse episódio e diz: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração que eu estou pregando e que não se arrepende dos seus pecados, e a condenarão, porque se arrependeram eles com a pregação de Jonas. Mas eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas.
E não tem nada mais precioso do que Jesus para as nossas vidas. Por isso a importância desse livro. Que Deus nos abençoe. Que Deus fale conosco, que Deus traga realidades espirituais e eternas para os nossos corações.